E aí pessoal, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo com todos vocês. Meu nome é Juliano Ferrati, aqui do Palavra Conselheira. Pessoal, antes de mais nada, não esqueça aqui, ó, antes de assistir o vídeo, dá o seu like, compartilha, curta, comente e não deixe de nos ajudar. Hoje eu quero falar aqui sobre os remanescentes fiel, que eu quero falar sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. Que esses aqui para mim, esses 5, foram fundamentais no Gênesis. Lembrando que teve outros remanescentes como Enoque e Matusalém, só que eu não quero falar, dar ênfase para eles, porque a Bíblia fala muito pouco sobre eles. Mas eles também foram remanescentes, no entanto que Enoque, ele foi tão fiel a Deus que ele foi arrebatado, né? Assim diz as Escrituras. Mas eu quero falar um pouco sobre Noé, Abraão, Isaac e Jacó. E mostrar para vocês na Bíblia aonde que mostra a remanescência deles, aonde que eles se permaneceram fiéis. Vamos analisar aqui, começando por Noé, vamos analisar o texto de Gênesis 6, versículos 5 ao 8. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. E eis a história de Noé, era homem justo. Bom, a terra, após o Adão e Eva ter saído do paraíso, os descendentes de Caim e os descendentes dos demais também, creio eu, que se tornaram muito mal, muito ruim. E Deus tomou um arrependimento para ele, porque ele falou: poxa, a criação que eu fiz perfeita para viver eternamente já errou no paraíso. E agora um está matando o outro, prostituições, homossexualidade, desde aquela época. Então, tipo, a promiscuidade, Deus se arrepende de ter feito o homem. Só que ali você tem um remanescente que era muito justo, segundo o Senhor, que seguiu os mandamentos de Deus, que seguiu os seus conselhos, que era quem? Noé. Então nós vemos aqui no texto que Noé, ele era um remanescente fiel. Enoque, Matusalém e Noé. Era uma geração totalmente fiel. No entanto que Enoque, como eu disse antes, ele foi arrebatado. Matusalém viveu 967 anos, se eu não me engano, ou até um pouco mais. E Noé era um remanescente fiel. Deus viu ele e viu graças em Noé. Está aqui, ó. Porém, Noé achou graças diante do Senhor. Ou seja, por amor a Noé, que era fiel, Deus não salvou só Noé, mas Noé e sua família. Então Noé é um remanescente fiel do Gênesis. Outro remanescente fiel a Deus em Gênesis está em Gênesis 12, do versículo 1 ao 4, que é Abraão. Deus escolhe Abraão para fazer uma nação. Por quê? Porque Abraão era temente a Deus. Abraão seguia os conselhos e os caminhos de Deus, que ele conhecera com os seus pais e os seus antepassados. Então Abraão, ele é um remanescente fiel. E ele passou com o tempo a ser amigo de Deus. E Abraão foi tão fiel que Deus chamou ele em especial para fazer uma grande nação. Para você ver, ó, em Gênesis 12, do versículo 1 ao 4, está assim, ó. Ora, disse o Senhor a Abraão, ou Abrão, né? Deus não tinha mudado o nome dele ainda, Abrão. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, você vai ser uma bênção, Abraão. Vou te engrandecer o seu nome e farei de ti uma nação. Por quê? Porque Abraão era uma pessoa fiel em meio aos ímpios, aos idólatras. Abraão não tinha outro Deus além do Deus grandíssimo e do eterno. Abraão não dividia as honrarias de Deus com outros. Ele era unicamente fiel a Deus. E Deus escolheu então Abraão para fazer uma nação. Que aí vem Isaac, de Isaac vem Jacó e de Jacó vem Israel, que hoje realmente é uma nação. E além de tudo, Deus abençoa todas as famílias da terra através de Abraão. Então Abraão é mais um remanescente fiel dessa nossa lista. A sua fidelidade, andou com Deus. Quando Deus pediu Isaac como sacrifício, ele não
hesitou, embora Deus não é a favor de sacrifício de criança e o sacrifício não se consumou. O anjo impediu a tempo. O anjo foi lá e falou: não, Abraão, não mate seu filho. Foi só um teste de Deus. Porque Deus abomina sacrifício de criança, deixando bem claro. Outro remanescente da fé é o filho de Abraão, é o filho da promessa. Deus tinha prometido para Abraão e Sara um filho e deu-lhe eles Isaque. Viveu entre os cananeus que cultuavam outros deuses e mesmo assim Isaque não se perverteu. E a confirmação que lá os cananeus cultuavam outros deuses, estavam totalmente entregues ao pecado e à idolatria, nós vemos no Gênesis 24, do 3 ao 4, nós possamos notar isso aí, ó. Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Ou seja, Abraão e Isaque morava ali entre os cananeus e eles eram perversos. Abraão não queria uma esposa para o filho dele daquele povo por causa da idolatria, da perversidade deles. Então a gente também pode ver aqui no 5, ó, e disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra, nesse caso levarei teu filho à terra de onde saíste. E respondeu Abraão: cautela, não faça voltar para lá meu filho, porque lá também estava totalmente tomada. Lembra que Abraão saiu de lá, da parentela, e lá eles já estavam tomados na idolatria? Mas Abraão falou: vai lá na minha parentela e busque uma mulher para o meu filho. Para quê? Porque ele sabia que onde ele estava ele não ia permitir entrar a idolatria, porque Abraão era um homem muito temente a Deus. Então, em meio ao redor da idolatria habitava Abraão, mas ele não se corrompia, nem ele nem Isaque. O próximo remanescente fiel dessa lista aqui é Jacó, que ele vem da árvore genealógica de Abraão. Abraão, Isaque e Jacó. Abraão tinha recebido a promessa de ter uma nação. Isaque era o filho da promessa. E a promessa se concretiza em Jacó, que se torna Israel, que vira uma nação. Só que Jacó vivia também numa área habitada por fariseus e cananeus, que eram homens muito hostis. E os filhos de Jacó cometeram um ato muito ruim, que Jacó ficou com medo, porque a filha de Jacó ela foi estrupada. Ela foi abusada sexualmente. E os filhos de Jacó, mesmo Jacó permitindo-lhe um casamento, foram lá e se vingaram. E aí Jacó falou assim, ó, para vocês verem como o pessoal daquela região era ruim, era homens maus. Quer ver? Vamos lá em Gênesis 34:30. Então disse Jacó a Simeão e a Levi, seus filhos: vós me afligiste e me fizeste odioso entre os moradores desta terra, entre os cananeus e os fariseus, sendo nós pouca gente. Ou seja, eles eram uma pequena minoria, eram só os filhos de alguns escravos e um ou outro que queriam estar junto com a família de Jacó, contra os cananeus e os fariseus. Então Jacó ficou com medo da sua própria vida, de que eles fossem lá, reunissem homens e matassem Jacó. Serei destruído eu e minha casa. E eles responderam: abusaria ele de nossa irmã como se fosse uma prostituta? Ou seja, eles cometeram um ato que foi a vingança. Pessoal, vamos deixar bem claro aqui que a vingança, ela nunca é benéfica, ela é sempre maléfica. A vingança não é um prato que se come frio não, igual a turma fala, ou que se come quente, sei lá. A vingança, ela só traz ódio, rancor e destruição. A vingança nos destrói e o perdão nos eleva. Sempre lembrando disso aí. Mas nós vemos por que Jacó, então, eu tenho ele como remanescente fiel. Porque onde ele morava, que era em meio aos cananeus, prostituição, idolatria, adultério, matança, ódio, ele se permaneceu fiel nos caminhos do Senhor, ainda lutou pela tua bênção e se tornou uma nação.
Então, por isso que eu coloco Jacó nessa lista. O último dessa lista aqui, que é só um exemplo de alguns remanescentes, que é o que a gente conhece através das escrituras, da palavra de Deus. Igual eu falei, não quis falar tanto de Matusalém e de Enoque, mas eu dei ênfase quem? A Noé, a Abraão, Isaac, Jacó e agora o queridinho de todos. Já virou até seriado, que é o nosso querido José. Ah, José. José era o filho mais amado de Jacó. Jacó fez uma túnica de rei para José. Isso causou inveja em seus irmãos. E aí o que aconteceu? Vamos vender José. Venderam José. Mas eles não sabiam que José, em meio a tanto sofrimento, a tanta amargura, José era um homem de bom coração e Deus estava com José. E tudo não passava de um propósito divino. E a gente vê que mesmo assim, mesmo José sendo vendido, sendo humilhado, sendo até escravo, Deus tornou ele o segundo após Faraó, o governador do Egito. Mas mesmo ele tendo tudo isso, conhecendo todos os deuses do Egito, todo mundo cultuando coisas diferentes e estranhas, José não se perverteu. E a prova que José estava com Deus foi aqui, ó. Em Gênesis 41:16, está assim, ó. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará a resposta favorável ao Faraó. Ou seja, quando ele precisou, ele correu em Deus. E ele não se curvava perante Faraó. José não se curvava perante ninguém, somente em Deus. Então José, para mim, é um dos últimos patriarcas e também é o último remanescente fiel de Gênesis. Então, como nós vimos aí, para mim, ele era um dos últimos remanescentes, não. Ele foi o último remanescente fiel do livro de Gênesis. No entanto, o livro de Gênesis acontece com a morte de José. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo e ficam na paz de Cristo. O próximo...